E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? A pedidos, o pessoal pediu: Tarcísio, eu quero um projeto com uma placa solar. Faça um projetinho aí com uma placa solar. Então, já que é uma placa, vamos pegar uma placazinha potente para dar para fazer alguma coisa. Beleza? Vamos fazer aí um projeto com uma placa solar de 595 watts. Passa aqui o dimensionamento completinho para vocês. A voz ainda não está boa, ainda estou gripado, mas dá para ouvir. Se tiver alguma interrupção aí da gripe, me perdoe. E vamos aí para o dimensionamento, mostrando aí as características de cada componente. E aí vou tentando já me adiantar as perguntas de vocês, mas qualquer pergunta sobre esse sistema ou modificação, pode ir nos comentários que a gente vai responder para vocês aí dentro das dúvidas e das possibilidades aqui. Então, vamos começar essa plaquinha aí, ó, 595 watts, pode ser half cell, na verdade para essa potência vai ser half cell, tecnologia aí contra sombreamento, já expliquei aqui no canal. Peguei esse valor porque hoje, se você botar nos principais sites aí de placa solar, essa placa está disponível à venda, então é um valor comercial, placa disponível aí para venda. Não adianta eu botar o projeto aqui agora com 800 watts, que essas placas ainda não está disponível para venda, pelo menos nos sites principais. Então fica uma coisa aqui real. Vamos falar sobre essa placa. Essa placa fornece aí 43,62 volts e 13,64 amperes para alimentar aqui o controlador. Então você já pergunta, essa fiação aqui pode ser um fio de 6 milímetros que aguenta até 32 amperes. A gente vai trabalhar com a descida com a tensão mais alta, uma corrente menor de 13,64, de 6 milímetros aí dá tranquilo, com folga. Aí você diz, e esse aterramento aí que vai da placa, da carcaça da placa até a barra? Posso usar aqui bitola de fio. Se você puder usar de 6, use. Se não puder e puder usar de 4, use. Se não puder e usar de 2,5, já é o mínimo aí, de 2,5 pelo menos. Mas se tiver dinheiro aí sobrando e puder comprar um fio mais grosso, melhor ainda, que aumenta a massa do aterramento. Mas de 2,5 para cima, já beleza. Sobre o porta-fusível, como foi o dimensionamento, veja, a gente não está trabalhando aí com 43,6 volts, com em média 3,64 amperes, então a gente vai achar o valor comercial aqui. O porta-fusível, na verdade, ele vai de 0 a 40, às vezes mais amperes, e você vai mudar o fusível, vai escolher o fusível aqui de acordo com suas strings. Então nesse caso aqui você vai encontrar o valor comercial de 15 amperes para fazer uma proteção de curta aí para a sua placa. Indo do porta-fusível para o disjuntor DC, energia corrente contínua, disjuntor DC. Lembrando, a maioria desses itens aqui está na descrição do vídeo. Fizemos a listinha completa aí, colocamos esses itens aí na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, muitos com preço promocional. Vamos continuar aí. No disjuntor DC, nós vamos precisar aí de um disjuntor na média de 16 amperes, que é o valor comercial próximo à corrente máxima aí das placas, que 13,64. No valor comercial do DC nessa faixa aí vai ser o de 16 amperes. E aí a gente jogou aqui para um dispositivo de proteção de surto, quem sabe aí o DPS, quando der aí surtos eletromagnéticos, não só descargas de raio, mas interferências de motores, funcionamentos de máquinas industriais e outros que causam ruídos eletromagnéticos que interferem no sistema e podem causar danos. A gente colocou hoje um DPS Nankin aí para 250 volts DC, DPS DC da Nankin, em paralelo aí com a saída do disjuntor DC vindo das
placas. E aí também eu deixei na descrição do vídeo o link desse DPS. Aí você pergunta, e a fiação até o controlador de carga? Utilizamos também nesse caso de 6 mm, por quê? Porque ele vai até 32 amperes, a gente só está trabalhando aí com a corrente de no máximo perto de 14 amperes, então 6 mm até a entrada aqui do controlador, tá trabalhando com folga, tranquilo. Para esse sisteminha a gente utilizou um MPPT de 40 amperes também com folga, com bastante folga. Se você disser, mas o dinheiro está curto, não quero gastar com o de 40, então, qual é o mínimo que eu posso botar aqui? Veja pessoal, como a gente tem uma produção limitada para um sistema, esse sistema é de 24 volts. Sistema de 24 volts, banco de bateria de 24 volts, e nós temos uma produção que vai limitar a corrente máxima enviada a mais ou menos 20, alguma coisa amperes. Um MPPT a partir de 20 amperes vai atender, só que você vai trabalhar no limite, você não vai ter margem para expandir nada. Então eu recomendo, se você vai comprar um MPPT, compre já com folga, ou pelo menos de 40, que aí mesmo você trabalhando hoje com 20, depois se você precisar dobrar a sua produção, você tem capacidade para trabalhar com seu controlador de carga, então botando de 40, mas a partir de 20 aqui já funcionaria. Aí agora temos aqui a descida do controlador para o banco de baterias. Vamos já chegar na corrente do banco, na amperagem dessas baterias aqui que estão em série 24 volts. Vamos lá pessoal, pela descida máxima da produção seria aí em média, veja, vamos fazer as continhas aqui, 595 watts. Aí você divide pela tensão máxima de recarga, que é 28,8 volts, num banco de bateria de 24, você vai ter em média 20,65 amperes. Aí você diz, então um fio de 6 mm aqui do controlador para o barramento do banco de bateria estava ótimo. Tá, atende 32 amperes, mas a minha dica é, o controlador é de quantos amperes? 40. Então vamos colocar um fio aqui, pelo menos, que garanta o máximo da corrente do controlador, que depois se você puder ampliar, a gente já não tem que trocar esse fio. Então bota pelo menos um de 10 mm aí, que chega perto dos 50 amperes, já trabalha até com folga, 10 mm, de 10 por de 6 não vai dar tanta diferença de preço não. É mais caro um pouquinho, mas é curtinho aqui, dá para você botar uma saída de 10 mm do controlador, passando para o barramento do banco de baterias. E aí vamos entrar aqui nesse dispositivozinho disjuntor DC entre o controlador e o barramento ou o banco de baterias. E aí mais uma dica, se fosse pela corrente do sistema, o máximo que ele enviar pelo banco de baterias, um disjuntor DC de 25 amperes estaria bom, que ele estaria mandando aí no máximo 20,6 amperes para o banco de baterias. E o nosso objetivo não é que ele desligue quando a corrente passar disso. Pelo contrário, a gente não quer que desligue, só quer que desligue em caso de um curto. Então, no mínimo, esse disjuntor colocaria o da corrente máxima do controlador, ou mais um pouquinho. Tipo, o controlador de 40 amperes colocaria esse disjuntor DC pelo menos de 40, pelo menos. Mas se eu pudesse colocar, eu colocaria a mais, com folga, até 63 amperes. Porque o objetivo não é que ele desligue quando a corrente passar do máximo aí da produção, e sim, em caso de um curto, ele proteja o mecanismo. E aí você diz, por que tripolar? Quem já conhece aqui no canal sabe que esse tripolar aqui funciona como uma proteção para, no caso, o controlador. Alguns controladores em algumas configurações, se desligar o disjuntor DC, poderia causar algum dano, e aí a gente criou faz tempo no canal uma proteção usando um disjuntor do controlador. A gente faria o seguinte, manteria essa mesma ligação aqui, porém um fio da placa, aqui ó, ou positivo ou negativo, antes de vir da placa para o porta-fusível, ela faria uma voltinha, viria aqui no terceiro polo desse disjuntor, e na saída desse terceiro polo viria aqui para o porta-fusível. Por quê?
Porque se acidentalmente, durante a produção, fosse desligado esse disjuntor, não causaria nenhum dano, porque ele também desligaria automaticamente aqui a produção, a placa. Então, quem já sabe aqui que eu coloco o tripolar e explico o porquê que é proteção aí do sistema, do controlador de carga. Pronto, já falamos da corrente do disjuntor, as possibilidades, o sistema aqui de proteção, o que é que você faria, a setinha pequenininha, me perdoe, mas é assim mesmo, é o que eu tenho disponível para o momento. E vamos falar agora do barramento e do banco de baterias. Para esse sistema, que é um sistema limitado, com uma produção limitada, produz aí no máximo 20,65 amperes em 28,8 volts, que é a tensão de recarga aí do nosso banco de 24 volts, nós dimensionamos um banco de 100 amperes hora, apenas duas baterias de 100 amperes hora em série. Por quê? Porque a gente garantiria aí o mínimo de recarga dela. Qual seria? 10%. Quanto a 10% de um banco de 100 amperes? 10 amperes. E o máximo, 25%, que seria 25 amperes. A gente conseguiu ainda mandar picos de 20% de corrente desse banco. Ou seja, 20 amperes é 20% da corrente máxima de recarga desse banco. Então a gente consegue enviar até picos de 20 amperes para esse banco de baterias. Aí a gente vai falar agora de descarga. Se você for obedecer a descarga em C20, que é uma descarga normal, e aí eu já faço uma pausa. Nós temos aí a descarga C20 quando não tiver nenhuma produção, e temos a descarga C20 quando tem alguma produção. Se você está produzindo 20 amperes aqui de corrente durante a produção, você vai poder utilizar esses 20 aí das placas e vai puxar um pouquinho esse C20, que seria, já vou dizer para vocês o que seria a capacidade do banco dividida em 20 horas, ou seja, um banco de 24 volts 100 amperes, você teria uma descarga aí de tirar 5 amperes hora desse banco, que vezes 28,8 volts daria mais ou menos 144 watts hora desse banco. Porém, durante a produção você poderia tirar 5 do banco e mais aí esses 20 do controlador, daria uma potência maior aí, 144 watts do banco, mais quase os 600 watts das placas. Então durante o dia, não direto, senão não sobraria corrente para recarregar, mas você teria essa possibilidade de, durante a produção, estar tirando bem mais potência do sistema. Sem a produção, sua descarga vai ser em C20, limitada aí a 5 amperes por hora. Aí você diz, mas eu não posso ligar mais nada do que passa de 144 watts. Pode consumir às vezes até 50 amperes no minuto, mas é uma carga rápida, é uma descarga rápida. Você ligou o aparelho durante algum período rápido e usou ali e desligou, mas uma descarga lenta programada seria aí 144 watts no mínimo para que o banco de baterias dure. A gente já falou muito sobre a descarga C20, então estou explicando aqui que é uma descarga lenta para que o banco dure, não que você não possa ligar algum pico de aparelho. Vamos lá, os aterramentos. Vocês já observaram aqui que quem puder ter um aterramento mais eficiente, com várias descidas, beleza. Quem não puder, vai unificar, vai criar aqui uma barra de aterramento e vai ligar o fiozinho da placa na barra de aterramento, um fiozinho aí do negativo do banco de bateria na barra de aterramento e um fiozinho aqui da carcaça de inversor na barra de aterramento antes de ir para a haste de aterramento. Quem puder, vai aí jogar uma das placas para uma haste, uma do banco de bateria para outra haste e uma do inversor para outra haste, e depois interligar as hastes lá no solo. Isso aí a gente tem aula também explicando o porquê disso aqui no canal. Vamos lá. Agora, esse inversor, pela capacidade pequena do banco, a gente colocou no máximo aí de 2.000 watts nominal. Podia ser mais um de 3.000, 6.000? Pode. Você não vai ter corrente suficiente no banco para alimentar o máximo desse inversor.
Mas se um inversor de 3.000 watts, você usar 500, 600, 700, ele vai durar muito mais. Se você usar poucos watts de um inversor com maior capacidade, só vai durar mais e mais e mais. Então, se puder ter um inversor maior, beleza. Mas no mínimo aqui, um inversor de 2.000 watts nominal, aqui é 4.000 pico. E pô, não precisa ser essa marca não, você pode escolher. Aí tem várias marcas aí na lista, na descrição do vídeo. Um inversorzinho de 2.000 watts, você vai estar trabalhando aí nominal, 2.000 watts nominal, você vai trabalhar com ele em média de 80%, não puxar mais de 80% da capacidade dele. Então ali em torno de 1.600 watts, foi aí que a gente dimensionou, 1.800 não, 1.600 watts, foi aí que a gente dimensionou mais ou menos a bitola dos cabos e dos disjuntores para alimentar essa potência recomendada para esse sistema, até porque é um sistema pequeno, né, pessoal? Veja, se você utilizar aí um cabo da bateria, da bateria para o barramento de 16 mm, você vai garantir aí 63, 68 amperes nesse cabo. O que multiplicado por 28,8 volts do banco de baterias, você passa aí dos 1.814 watts. Dá para trabalhar tranquilo aí com 1.600 recomendado aí do inversor de 2.000 nominal. Ou seja, um cabinho de 16, se eu quero botar de 25, de 30, de 50, melhor ainda. Ou cabo mais grosso, melhor ainda. Tem dinheiro, bota aí mais grosso, mais eficiência. Mas no mínimo 16 milímetros para esse sisteminha do banco de bateria para o barramento 16, do barramento para o disjuntor 16, do disjuntor DC que vai do barramento ao inversor 16 também para esse inversor, porque os 63 a 68 amperes em 28,8 volts garanta aí a potência que a gente ia utilizar, que é no máximo 1.600 watts desse inversor aí de 2.000 watts nominal. E aí a gente poderia utilizar o mesmo inversor, o mesmo disjuntor DC, corrente contínua, viu? Mais e menos, do inversor, do banco de bateria do barramento para o inversor. Um DC aí de 63 amperes estaria tranquilo, daria para proteger. Eu quero usar picos de mais de 2.000 watts, então aumente o disjuntor, bota um disjuntor aí de 80 amperes, aumenta um pouquinho para que garanta os 2.000, mas para esse sistema aqui, o de 63 amperes estaria tudo ok. Vamos falar agora da saída aqui. A saída, você pode escolher um inversor com entrada 24 volts e a saída tanto faz, 110 ou 220. O que é que vai mudar aqui? Só um disjuntorzinho, a configuração e o seu sistema, se vai ser 110 ou 220. Se for, aí tanto faz, a 110 ou 220, você usando um cabo de 2,5 na saída, de 2,5 até 4 mm, tá bom demais, você vai poder trabalhar com cargas aí que possa drenar toda a potência do inversor, porque se você vai estar trabalhando com alta tensão, ou seja, com 10 amperes aqui você chega a 2.000 watts em 220, com 20 amperes a 4.000. Nós estamos falando de fio de 2,5 que passa dos 21, 22 amperes, ou seja, dá tranquilo para trabalhar com potências de mais de 4.500 watts aqui com um fio de 2,5. E aí você, como é que eu vou dimensionar esse disjuntor? Aqui é um disjuntorzinho AC para proteger o inversor, pessoal, na saída. Se você, nesse caso aqui que a gente vai trabalhar aí com potências em torno de 1.600 watts, a picos aí dos 2.000 watts nominal desse inversor, em 110 volts bote um de 15 amperes, que comercialmente é o de 16. E se for em 220, seria de 9 amperes, comercial 10 amperes. Aí você vem aqui por relé digital, que tem aula no canal falando sobre ele. O que é que ele vai fazer? Ele vai contar aqui alguns segundos. Você vai programar aqui 5 segundos, 10 segundos, para que ele estabilize a tensão do inversor antes dele ir para automação, aí para chave ATS, ou se você, por um acaso, não tiver concessionária ou quiser fazer seu sistema off-grid 100% sem automação com a concessionária, já sai aqui do relé digital direto para os seus aparelhos. O que é que ele vai fazer? Impedir que a tensão muito baixa saia do inversor e vá danificar seus aparelhos, vai proteger esse relé digital.
vai segurar a tensão durante alguns segundos até que estabilize, depois ele libera para que vá aqui para a chave de automação ATS. E aí também, para quem já conhece o canal, sabe que essa ATS a gente faz uma correção aqui com o relé de retardo para que, se houver uma falha no inversor e ele por um acaso queimou o inversor, e o ATS, que é a nossa automação, que ela vai ficar monitorando aqui o banco de baterias, ela vai ficar olhando, se você programou ali, eu quero que meu banco só vá até 24 volts. Quando a bateria chegar em 12, eu quero que ela desligue e transfira da solar para a concessionária. Aí ela vai fazer isso, ela vai monitorar aqui a tensão de caiu de banco, ela faz a comutação, tira da solar e joga para a concessionária seus aparelhos. E essa ATS tem que ter uma correçãozinha, porque se em determinado momento esse inversor queimasse, ela não ia conseguir ler que esse inversor queimou e estava faltando energia da solar aqui. Ela ia só ficar monitorando o banco de baterias. E com esse dispositivo aqui que a gente colocou, com essa ligação, exatamente com essa ligação aqui, ó, o pino 2 ligado aqui no positivo do banco de baterias, o pino, cadê? O pino A1 ligado na saída do relé digital, o pino 3 ligado aqui na alimentação da ATS, o pino A2 ligado aqui na ATS. Vou aqui dar um zoom para ver onde é que está a ligação. O que é que ele vai fazer? Ele vai proteger para cá em caso que o inversor queimasse, que faltasse essa tensão. Ele ia desligar a alimentação da ATS e não ia deixar seus aparelhos sem energia. Ela vai desligar a ATS e converter, tirar da solar, que não ia ter, porque o inversor queimou, não ia ter mais tensão aqui. Não tendo tensão, ela desligaria o relé de retardo, e desligando o relé de retardo, ele faria a interrupção da energia DC que vinha aqui alimentar a ATS através desse fiozinho aqui. Aí esse fiozinho pode ser fininho, 1,5, que é só para alimentar a ATS. E essa ATS ela não é alimentada por AC do inversor, ela é alimentada por um DC que vem do banco de bateria. Você cortou aqui, ela desliga. E ela desligando, ela faz a conversão automática do solar para a concessionária. Então, um dispositivozinho de proteção. É um interruptor que depende da alimentação do inversor. Tem alimentação do inversor, o interruptor dessa chave está ligado, alimentando a ATS e ela fazendo o funcionamento normal. Por um acaso, deu um erro, queimou esse inversor, faltou a tensão AC aqui no relé digital, ele deixa de mandar para o relé de retardo, descomuta, ou seja, interrompe a alimentação da ATS e desliga a ATS. Desligando a ATS, ela faz uma conversão forçada da solar para concessionária, independentemente da tensão de baterias. Aí é um dispositivo só para proteger da falha do inversor. Como eu disse, se não quiser fazer essa automação com a chave ATS, porque não tem concessionária, você faz a ligação direto aqui na saída do relé digital. Se eu esqueci alguma coisa aqui, por favor me perguntem que eu respondo nos comentários sobre esse dimensionamento, que é muita coisa, a gente vai anotando, mas sempre esquece um detalhe e a gente resolve aqui para vocês, beleza? Não posso deixar de dizer, não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. Entra aí também nos grupos de desconto, tem Telegram e tem WhatsApp, tudo na descrição do vídeo. Lista completa desse sistema está na descrição do vídeo, beleza?